Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, professor Leonardo Galardo. Estou aqui para tratar de mais um tema importante com você, que são as leis excepcionais ou temporárias, previstas lá no artigo 3º do Código Penal. Mas antes, como não podia deixar de ser, eu tenho que te lembrar, não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo no subscrever, se inscreva nesse canal para você conseguir ter acesso e também de alguma forma ficar ciente de tudo e, mais importante ainda, ative o sino das notificações, porque aí sim você começa a receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos, todos os vídeos que nós colocarmos para que subam aí no seu canal, tá legal? Para você poder acompanhar na sua timeline do YouTube. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre leis excepcionais ou temporárias. Outro tema que confunde muita gente, porque tem a ver com ultratividade, as pessoas confundem atividade, extratividade, retroatividade, ultratividade, e é bom a gente organizar um pouco esse pensamento. Primeiramente, eu queria que vocês entendessem o seguinte: quando você pega o artigo 3º, a impressão inicial que você tem, é que você está diante de sinônimos, quando fala de leis excepcionais ou temporárias. Até porque ele usa a partícula ou. Então, leis excepcionais ou temporárias parece que está falando da mesma coisa. Mas já te adianto que não. Saiba que não existem palavras inúteis no Código. Nós não temos palavras inúteis no Código Penal. Não há palavras inúteis no Código Penal. Portanto, se ele colocou excepcionais ou temporárias, por mais que tenha o ou, são coisas diferentes. Tá legal? Então, leis excepcionais são uma coisa e leis temporárias são outra coisa. E você encontra a explicação disso tudo no artigo 3º, que fala que as leis excepcionais ou temporárias, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Eu vou te pedir para ter atenção ao seguinte detalhe. Olha só, nós estamos falando das leis excepcionais, mas também vamos falar das leis temporárias, tudo bem? E aí a primeira coisa que eu quero que você entenda é que uma delas está ligada à circunstância e a outra está ligada a período. As leis excepcionais ou temporárias, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam seus fatos praticados durante a sua vigência. O que eu quis dizer com essa ênfase que eu dei? Que as leis excepcionais são aquelas que estão ligadas a circunstâncias e as leis temporárias são aquelas que estão ligadas a períodos. Então, toda vez que você pensar numa lei excepcional, você pensa numa lei que foi feita para tutelar uma circunstância. Toda vez que você pensar numa lei temporária, você pensa numa lei que foi feita para tutelar um período. Tá claro? Entendeu isso? Tudo bem. Aí você deve estar se perguntando assim, mas eu não faço a menor ideia de qual é a diferença de uma circunstância para um período. Então, vamos lá. Pessoal, as circunstâncias são todos aqueles eventos que desde a origem, ou até mesmo antes de começar, eu não consigo dizer quando vai acabar. Todos aqueles eventos que desde a origem, ou até mesmo antes de começar, eu não consigo dizer quando vai acabar. Isso é uma circunstância. Por exemplo, o Brasil entrou em guerra com a Argentina hoje. Hoje, na origem, no início, começando, eu já consigo dizer quando é que vai acabar essa guerra? Não, eu não sei, não faço a menor ideia. Espero que acabe rápido, que cause o menor mal possível para todos os envolvidos e tal. Mas sei lá quando vai acabar, eu não faço a menor ideia, não tenho noção. Percebeu? Não tenho ideia do que possa vir a acontecer. Eu sei de uma coisa, antes mesmo de começar na iminência ou até agora na origem, começando, eu já consigo dizer quando termina? Não, não consigo. Então a guerra é uma circunstância. Então, se for editada uma lei especificamente para tutelar essa guerra, uma lei geral da guerra, por exemplo, essa lei será uma lei excepcional. Agora você entendeu. A lei excepcional é uma lei que é criada especificamente para tutelar um evento chamado circunstância, que é um evento que desde a origem ou até mesmo antes de começar, eu não consigo dizer quando vai terminar. Tá claro? Por outro lado, as leis temporárias são leis que foram produzidas para tutelar eventos chamados períodos. E o que é um período? É também
todo aquele evento que desde a origem ou até mesmo antes de começar, eu já consigo dizer quando vai acabar. Eu já consigo dizer quando vai terminar. A próxima Copa América, por exemplo, é um evento que desde a origem ou até mesmo antes de começar, eu já conheço o calendário, já sei inclusive quando vai acabar, já sei quando vai terminar. Percebeu? Antes mesmo de começar ou de repente começando na origem, eu já consigo falar, não, eu sei quando termina. Se eu já sei quando vai acabar, é porque agora não é mais uma circunstância, é um período. Tá claro isso? Entendeu isso? Tranquilo? Então a lei que tutela o período, como uma lei que vai tratar a lei geral da Copa América, ou tivemos aqui em 2014 na Copa no Brasil, nós tivemos a lei geral da Copa, que na época a presidente Dilma Rousseff editou. Essa lei geral da Copa foi uma lei que foi feita só para o período da Copa do Mundo. Era uma lei temporária. Trouxe até um crime chamado marketing de embosca, enfim, regras específicas que só valiam nesse período. Agora, o que é a lei excepcional que trata uma circunstância? E o que é a lei temporária que trata um período? Elas têm de tão especial que mereçam o artigo 3º do Código Penal só para elas. O que elas têm de tão importante? É que elas possuem duas características fundamentais. Tanto as leis excepcionais quanto as leis temporárias, as duas, elas são autorrevogáveis e elas são ultrativas. Elas são autorrevogáveis e elas são ultrativas. O que significa falar que são autorrevogáveis e ultrativas? Vamos lá. Significa dizer primeiro, elas são autorrevogáveis porque elas se revogam automaticamente. Elas são autorrevogáveis porque elas se revogam automaticamente, ao término da circunstância, no caso das leis excepcionais, ao término do período, no caso das leis temporárias. Eu não preciso de uma nova lei falando, oi, tudo bem? Estou vindo aqui só para falar que aquilo que eu disse na época da guerra já não vale mais não, já pode fazer diferente. Olha, vim aqui para falar, esquece isso. Você não vai ter uma nova lei vindo aqui para revogar a lei excepcional, vindo aqui para revogar a lei temporária. Por quê? Porque ao término da circunstância, a lei excepcional estará automaticamente revogada. E ao término do período, a lei temporária estará automaticamente revogada também. Elas se revogam automaticamente ao término da circunstância, no caso da excepcional, ao término do período, no caso da temporária. Tudo bem? Mas além de falar que elas se revogam automaticamente, eu tenho que falar o que está na parte final do artigo 3º. Lembra? As leis excepcionais ou temporárias, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Então, quando eu digo a parte final do artigo 3º, aplicam-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Pessoal, eu estou simplesmente explicando que elas são ultrativas. Eu estou simplesmente explicando que elas são dotadas de ultratividade. E aí você que está aqui no meu canal do YouTube aqui para tentar aprender e desmistificar o direito penal, você deve estar pensando assim, bom, já entendi que excepcional e temporária são coisas diferentes, já entendi que excepcional está ligado à circunstância, que é todo aquele evento que desde a origem ou até mesmo antes de começar eu não consigo dizer quando vai acabar, como uma guerra. Já entendi que a temporária está ligada a período, que é todo aquele evento que desde a origem ou até mesmo antes de começar eu já consigo dizer quando vai acabar, como a próxima eleição, como a próxima Copa e assim por diante. E já entendi também que tanto as leis excepcionais quanto leis temporárias são autorrevogáveis e ultrativas. Agora eu entendi o que significa falar que são autorrevogáveis, mas isso aqui eu não estou conseguindo engolir, não estou entendendo essa parte. Essa parte está confusa. Como assim ultrativas? Não estou entendendo a ideia, onde é que ele quer chegar com isso. Pessoal, vamos facilitar a vida? Vamos deixar tudo ficar mais simples, mais fácil? Olha só. Imagine uma linha do tempo. Linha do tempo. Tá legal? Isso aqui é uma linha do tempo, andando para o futuro. Você tem a lei excepcional ou temporária entrando em vigor aqui e se revogando aqui. Tá legal? Ela vive só nesse intervalo. O intervalo de vida dela, do início ao final, é chamado de
atividade. Atividade é a vida da lei, do início até o final, do momento que ela nasce até o momento que ela morre. Então, ó, esse aqui é o início da vigência e esse ali é o final da vigência. Início da vigência, final da vigência. Tudo bem? Início da vigência, final da vigência. A lei nasce, tem a sua vida e morre. A lei excepcional e a lei temporária, elas terão as suas vidas aqui dentro. Ó. Essa é a vida delas. Elas vêm do início ao final. O que eu quero saber é o seguinte: se isso é chamado de atividade, o que deve ser uma extra atividade da lei penal? Se isso é atividade, o que deve ser a extra atividade da lei penal? Ah, Léo, a extra deve ser o outro lado, a outra coisa que não é atividade. Exatamente. A extra atividade significa a lei andar para trás, produzindo efeitos para o passado, antes mesmo do seu nascimento, ou ela andar para frente, produzindo efeitos para o futuro, depois da sua morte. Antes de nascer, andar para trás, ou depois de morrer, andar para frente. Isso é a extra atividade da lei penal. E veja, andar para trás antes de nascer, para trás é retrô. Então, andar para trás antes de nascer é a retroatividade da lei. E andar para o futuro, não durante a vida, que é o normal, mas andar para o futuro depois da morte, ter vida após a morte, é a ultratividade da lei. Percebeu? O que eu estou falando para vocês no artigo 3º, na parte final, é que tanto as leis excepcionais quanto as leis temporárias, elas são ambas dotadas de ultratividade, ou seja, elas produzem efeitos após a morte, elas têm efeito lá para frente, elas têm efeito pro futuro. E aí você fica descabelado agora e não entende nada. Você fala assim, não, então agora eu estou confuso de verdade. Porque o Léo acabou de falar que ela só tem vida do início da vigência ao final da vigência. Ela só vale nesse trecho tracejado em preto. Agora ele fala que ela também vai viver no trecho tracejado em vermelho? Tem que interpretar. Presta atenção. A vida é só na parte em preto. A vida é só na parte em preto. Então, se eu praticar o fato proibido pela lei excepcional ou pela lei temporária, aqui atrás, antes da vida, eu sou punido? Não. Se eu praticar o fato aqui atrás, eu não sou punido. Se eu praticar o fato durante a vida, eu sou punido? Sim. Aí eu sou punido. E se eu praticar o fato depois, eu sou punido? Não. Também não. Léo, mas você está falando da outra atividade? Calma. Se eu praticar o fato proibido pela lei excepcional ou pela lei temporária antes da vigência, eu não sou punido. Se eu praticar durante a vigência, eu sou punido. Se eu praticar depois da vigência, eu não sou punido. Eu só sou punido se eu praticar o fato proibido por essas leis durante a vigência delas. Léo, se eu não posso ser punido quando eu pratico o fato depois, que história de ultratividade que você está inventando sem sentido é essa? É que a ultratividade não é para punir novos fatos praticados no futuro. É para punir fatos praticados durante a sua vigência, mas que só serão julgados no futuro por uma questão logística. Ninguém consegue lavar roupa suja durante a guerra, durante o problema, durante isso. A gente primeiro resolve tudo. Depois, quando acalmar, baixou a poeira, agora vamos lá, vamos começar a organizar a casa. Quem foi que violou a lei excepcional lá atrás? Você, né? Vamos te julgar. Veja, já acabou a lei, não tem mais vida. Mas eu só vou te julgar, te processar, te condenar depois. Então, quando eu falo que elas são dotadas de ultratividade, não é para punir novos fatos depois que elas perdem a vigência. É para punir os fatos praticados durante a sua vigência lá no futuro. Ou seja, se esse fato aqui não foi julgado nesse dia, ele pode ser julgado aqui e condenar? Pode. Porque esse fato não foi praticado aqui, foi praticado durante a vigência. Mas esse aqui não pode, porque ele foi praticado depois da vigência. É o que está escrito aqui, ó. Elas são aplicáveis aos fatos praticados durante a sua vigência, mesmo que julgados depois. Mesmo que julgados depois. Essas são as leis excepcionais
ou temporárias. É óbvio que tem doutrinador que vai criticar essa possibilidade da ultratividade, falando que é uma ultratividade maléfica, que não pode ser aceita, da mesma forma que não se admite retroatividade maléfica no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Mas veja, vamos lá. Pessoal, é minoritário, tá legal? É minoritário, praticamente isolado, prevalece em qualquer prova que você fizer a regra geral que está no próprio artigo 3º, que admite essa ultratividade, mesmo sendo prejudicial para o agente, tá legal? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. E não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e ativar as notificações para receber aí na tranquilidade da sua casa, do seu smartphone, seja onde for, todos os vídeos que nós postarmos. Um grande abraço, tchau!